Olá, boa noite a todos, a todas. Esta é a nossa palestra, nosso encontro número 138, no dia 18 de outubro de 2023, onde teremos a nossa meditação no final da palestra. E o tema de hoje é sobre a imortalidade da alma, e nós vamos fazer uma coisa bastante prática, que é participando das minhas próprias experiências, lembranças de vidas passadas, que contribuem para que as pessoas tenham uma maior clareza mental e ajude no seu processo de expansão da consciência. Porque a questão da encarnação, da reencarnação, da imortalidade da alma, na realidade ela não tem nada a ver com religião. Ela é um fato da natureza, né? E esse problema ele só ocorre basicamente no mundo ocidental, que foi dominado pela filosofia judaica cristã, com a criação de uma igreja institucionalizada, a Igreja Católica Apostólica Romana, no Concílio de Nicéia, no ano 43 da Era Cristã, onde foi definido, como em um congresso político, né? Foi definido que não teria no dogma da igreja a reencarnação. E a razão disso é muito simples, muito clara até, né? Como o objetivo é de controle mental através do medo, evidentemente a pessoa que acredita que só existe uma única vida física, ela é muito mais fácil de ser controlada pelo medo. E o aspecto mais importante que eu gostaria de salientar não é nem só este medo da morte física, mas isso atrapalha o nosso despertar da consciência, porque o destino de toda a humanidade durante esta era de Aquários é sair da área, da fase que o Espiritismo aborda muito bem, de expiação e provas, como se fosse um inferno, esse planeta, né? Essa humanidade. E a gente constata isso, testemunha isso no momento atual, né, de guerras, de uma insanidade, né? Não vamos entrar nesse detalhe. Mas para que a pessoa desperte a consciência, o que é que significa despertar a consciência? É você se reconectar ao espírito. Tudo é espírito, né? Tudo tem consciência. Então, a religião, ela se traveste desta possibilidade. Por isso que chama religião, religar. Mas, na realidade, ela não religa, porque ela impõe o medo e as crenças e o controle mental, como se fosse um hipnotismo. E o importante salientar que essas crenças, que são locais como de religião, elas se propagam através das encarnações, porque este plano de crença, ele está no nível emocional, no nível do plano astral. Então, na realidade, a pessoa acaba virando viciado naquele tipo de sistema de crenças. Então, o cara que é muçulmano continua muçulmano, quem é cristão, e vai assim sucessivamente. Então, existem esses dois aspectos negativos, né? Que é o medo e o afastamento
da sua verdadeira reconexão espiritual ao nível do eu superior, do espírito, né? No mundo ocidental, de filosofia, que não é nem religião, hindu, budista, taoísmo, etc., a reencarnação é uma lei natural, nem se discute, né? Então, é um conhecimento verdadeiro, um conhecimento natural. Então, é muito mais fácil, logicamente pensando, para um ocidental, como a gente constata com muitas crianças lembrando de vidas passadas, então é muito mais fácil para uma criança ocidental da Índia, por exemplo, relembrar de suas vidas passadas, como acontece lá com o Tibete também e outros países, do que uma criança americana que sofreu uma lavagem cerebral de religião pentecostal, né, por exemplo, é o que domina os Estados Unidos. Então, o que se observa? Existem dois momentos na vida humana, e a gente até analisou isso na última palestra sobre o efeito da ayahuasca, um instrumento de despertar a consciência, que existem dois momentos que a gente, como ser humano, relembra ou começa a acessar as informações, as memórias de vidas passadas. Uma é quando a criança nasce, imediatamente quando nasce, até os primeiros 3, 4 anos, onde ela ainda carrega na sua memória presente as informações das vidas passadas, né? É por isso que tem os relatos em todo o planeta das crianças brincando com seus amiguinhos invisíveis, né? Na realidade, são seus amigos do plano astral, entidades do plano astral, amigos que a gente, do jeito que a gente tem encarnado, tem desencarnado. E o outro momento ocorre quando a pessoa já está no pré-morte, né? Que as pessoas mais idosas começam a falar que está junto de uma outra pessoa da família querida, né? Começa a conversar com ele, quer dizer, a pessoa também já está retomando as suas memórias ancestrais, né? De vidas passadas. E também com as entidades já desencarnadas. Só que, além disso, todas as noites, quando a gente dorme, ocorre o mesmo fenômeno, quer dizer, o dormir, que é fundamental para a saúde de uma perspectiva holística, que é quando a gente recarrega as nossas baterias, nosso corpo etérico, duplo etérico, na realidade a nossa alma se desprende do corpo físico, do veículo físico, e vai para o plano astral. E isso ocorre por uma mera mudança de frequência cerebral, né? A gente sai da frequência beta para o alfa e para o teta. Então, quando a pessoa pratica, por exemplo, uma regressão de memória com um terapeuta, às vezes até auto-regressão de memória, você entra na frequência teta cerebral e começa a lembrar de vidas passadas, né? Existem relatos inúmeros, né, de cientistas, inclusive de pesquisadores médicos, sobre as experiências de quase morte. Quando a pessoa acessa a novas entidades, a um plano de uma dimensão paralela, de um universo paralelo. Então, quando a gente dorme, na realidade a gente está acessando uma faixa de consciência que acessa as vidas passadas, que é a nossa linha do tempo individualizada. Então, é muito importante a pessoa ter esse conhecimento e essa consciência, porque ele faz com que a pessoa ela leve uma vida muito mais leve, muito mais tranquila,
mais equilibrada, né? Sabendo que, por exemplo, o conhecimento baseado na verdade, não o conhecimento falso, né? Mas o conhecimento verdadeiro, ele se propaga, ele se mantém, você carrega essa informação no seu campo mental, né? Então, quando a pessoa tem esse conhecimento, que seja a partir de uma religião, de uma inspiração ou de um estudo, mesmo que seja acadêmico, ele vai tratar a sua vida manifestada de uma forma muito mais profícua, muito mais saudável, onde ele valoriza cada respiração na realidade, porque a alma encarnada, que é o caso, é uma possibilidade maravilhosa, é como se fosse um tesouro que a gente tem da perspectiva da alma. Então você começa a perceber a realidade de uma perspectiva mais alta, né? Não apenas de um corpo físico que a gente sabe que é temporário, ele é passageiro, né? Impermanente. Então você começa a ter uma vida muito mais equilibrada, né? Entre a profissão, entre a família, entre o lazer, o social, etc., né? Com tempo, né, para meditação, para leituras que interessam, para coisas que agreguem, né, a sua vida. Quando eu falo vida, não estou me referindo só a esta pequena vida que nós estamos aqui agora, né? Então, é fundamental esta visão para que a gente possa canalizar nossas energias, a nossa atenção, nosso esforço, no sentido de que a sua vida seja um processo evolutivo que você vai levando as informações e as memórias já mais avançadas, mais elevadas, do que quando você chegou como uma criança nesse planeta, né? Existem muitos caminhos, né, para você que tem dúvidas sobre isso. É a própria fazer uma regressão de memória, né, o que é em muitos países, inclusive aqui no Brasil, é uma terapia legal. Tem países que é proibido, né, proibido para evitar que a pessoa desperte a consciência, ou que quebre dogmas, né, impostos, como ocorre, né, em muitas religiões. A psicologia ocidental, ela é falha, né, porque ela é baseada praticamente no Sigmund Freud, na psicanálise. E o Freud, por ser um ateu e só tinha uma visão materialista, então ele criou uma teoria que não tem apoio, não tem sustentação científica, porque a ciência está ancorada nos princípios e no funcionamento da natureza, né? Então, quando você estuda o chamado inconsciente freudiano, na realidade você está se referindo ao seu aspecto, normalmente, das suas vidas passadas, que estão inconscientes. Mas à medida que você vai tendo autoconhecimento, expandindo a sua consciência, lembrando de suas vidas passadas, mesmo que sejam poucas, entre centenas ou milhares neste planeta, você atinge um novo patamar e o que é inconsciente começa a ser consciente, né? Tudo, quando você desperta a sua consciência, você acorda desse sono planetário, né, que ocorre hoje, você transforma o seu inconsciente no consciente, né?
de uma forma equilibrada. Por várias razões, né, que eu nem consigo explicar porquê, eu tive o privilégio, talvez por ser um buscador, né, de ter lembranças significativas de encarnações ou vivências passadas, né? E isto me ajudou na minha vida pessoal, porque o nosso entorno, nossas relações familiares, esposa, esposo, filhos, pais, etc., o que faz com que a gente encarne numa família e tenha os filhos, etc., tem todo um emaranhado de relação de causa e efeito que o Espiritismo estuda com profundidade, né? O Espiritismo kardecista principalmente, através da mediunidade de vários médiuns que acessam esses registros, né, do plano astral. Deixa eu ver, perdi um pouco o fio da meada. Então, quando você consegue relembrar de algumas dessas suas passagens, dessas vivências, você torna a sua vida com muito mais significado e traz novas informações para que você tenha reações, por exemplo, quando é uma relação conflituosa com alguém da sua família, que você sabe que aquilo ali é fruto de um desequilíbrio ou de alguma coisa que aconteceu no passado, você pode saber teoricamente, né? Mas quando você consegue identificar pontualmente, na prática, o que é que aconteceu, então a sua forma de agir ou de reagir, ela é muito mais apropriada, porque mesmo que você seja agredido, por exemplo, né, ofendido, você vai ter uma reação diferente, porque você percebe, sabe, que aquela reação da outra pessoa não é nem por causa do momento atual, mas sim é um efeito colateral, um efeito retardado, de forma inconsciente de uma vida passada, né? Então, para ser prático nesse aspecto, eu vou partilhar com você algumas experiências que nós tivemos, algumas lembranças, que pode ajudá-los, né, na sua busca espiritual. Então, eu anotei aqui 10 lembranças, né, que são insights. Eu vou uma a uma. Uma das mais antigas, eu era uma celta, mulher celta, quer dizer, hoje seria na Irlanda, na Escócia, por aquela região ali, né? Eu era uma mulher, uma curandeira. E eu creio, né, pelo momento, em torno do ano 1000, quer dizer, mais de 1000 anos atrás, né? Então, como curandeira, eu fui considerada como uma bruxa e lembro de ser queimada na fogueira. Então, o que me veio de memória foi exatamente isso aí. É uma reação muito interessante, porque ela sempre traz emoção, né? Eu lembro exato até a data, porque foi um momento muito significativo, foi 20 de junho de 2006. Então ela vem investida de muita emoção, e eu lembro que eu chorei bastante, né? Deixando sair aquele sentimento que eu trazia no peito, na realidade, né? No nosso corpo emocional ou astral.
E a partir desse dia, realmente, eu tive uma expansão da consciência significativa. Nas outras lembranças de outras vidas, todas eu tinha o gênero masculino, né? A segunda foi uma lembrança, eu senti até o cheiro, eu via, fui numa cerimônia xamânica lá em Ekaterimburgo, com um xamã siberiano, muito poderoso, tocando instrumentos ancestrais russos. E eu lembrei, isso eu acho que foi em 2012, por aí, eu lembrei de uma encarnação, eu era um homem, e aparecia a visão de uma casa muito antiga, coberta de pedra. O solo estava molhado, como se fosse assim após o inverno rigoroso, né? E eu sentia até o cheiro da terra, né? Foi uma experiência muito rica também. Então essa é a minha lembrança de primeira encarnação na Rússia. A terceira, foi a lembrança, aí já foi num processo de regressão de memórias, que eu fiz em Campinas, com um amigo meu, que da época era da ROD. Eu era uma criança negra, uns 15 anos, por aí. Era uma época colonial e eu estava observando uma casa de brancos. E de longe o dono da casa me deu um tiro no peito. E de repente eu comecei a tossir, foi muito interessante, porque perfurou o pulmão naquela encarnação, e aí neste momento eu comecei uma tosse muito forte, né? É você revivendo a sua experiência. Ela está presente, é isso que é muito importante a gente ter consciência. Que o que aconteceu como um trauma há 2.000 anos, 5.000 anos atrás, ele está presente na sua inconsciência. E eu lembro que eu fui flutuando e vendo a tenda, a aldeia, vamos chamar assim, de palha redonda, e eu subindo, né? Então é a alma que se libertou do corpo físico morto, né? Porque um tiro no pulmão, ele rapidamente você desencarna, né? A quarta também foi na África. Eu não lembro como é que eu acessei essa memória. Eu me via em volta de um prédio retangular, não retangular, quadrado, com térreo e primeiro andar, e era uma prisão, também na África. E lá eu tinha preso o que eu considerava naquela época injustamente meu pai daquela época. Eu não consegui identificar nenhuma relação com a minha vida presente, com essa pessoa. Eu sei que, com um processo de vingança, eu e outros amigos, nós atacamos a família do responsável pela morte, pela prisão do meu pai. E eu creio que toda essa família foi morta, inclusive uma menina, que na época devia ter uns 10 anos, e essa menina hoje é a minha filha. Até hoje isso me traz emoção. Foi uma vida sofrida. Eu passei uma vida inteira, eu acho que eu faleci com 70 anos, fugindo.
foi uma das encarnações mais difíceis que eu lembro. Morrer não é um problema, morrer é uma tranquilidade. O desafio grande está aqui a gente encarnado, né, nessa dualidade. A quinta foi nos Estados Unidos, há uns 200, 300 anos. Eu morri num duelo que era um parente de uma pessoa que eu havia assassinado. Essa pessoa hoje é parte da minha família. E o irmão dela, naquela encarnação, me chamou para um duelo e eu morri. E lembro novamente a projeção acima do corpo. Era uma rua, uma viela lameada, né? Aquele tipo bang-bang de faroeste. E eu subi, e a lembrança que eu tenho, o sentimento é de muita leveza, muita paz, apesar de ter acabado de ter desencarnado. E eu lhe digo com toda tranquilidade, num conflito é muito melhor morrer do que matar. Não se pode matar, né? Isso gera um karma imenso, né? E essa pessoa que, desse duelo, naquela encarnação, hoje é um dos meus filhos, né? E foi um presente. Uma outra encarnação, eu lembro como um Cherokee, que lembrei de um evento tenebroso que aconteceu com o Cherokee, chamado Trilha das Lágrimas, onde a nação Cherokee foi obrigada a mudar do sul dos Estados Unidos, da Carolina do Norte, aquela região ali, Geórgia, para Oklahoma, onde houve uma grande matança, um genocídio. E eu lembrei disso tudo. E chorei também muito novamente, né, porque foi muito impactante naquela época. E foi muito importante porque eu carregava a nível inconsciente um ódio, né, pelos Estados Unidos, pelo povo americano, pela destruição dos nativos que eles fizeram, né? E eu acessei informações que eu estava buscando com relação à terapia de frequência de luz, como fazer a iniciação de frequência de luz. Tem uma encarnação na França, século XVIII, né, de uma personagem. Lembrei, na Rússia, na prisão, de uma encarnação como um professor, provavelmente um padre, e tive informações, através de uma vidente, que seria o último caso, de que eu teria sido um militar russo muito violento. E essas duas coisas, essa trauma, vamos chamar assim, do professor e o trauma da morte de inocentes por esse militar russo, que me levaram conscientemente a provocar a minha prisão em 2016, até 2019. Então, isso aqui não é quase nada comparativamente com a quantidade de vezes que nós já encarnamos nesse planeta, né?
Hoje a ciência está demonstrando que tem registro, né, de vida humana há cerca de 50 mil anos, né? Os Cherokees lá na América do Norte dizem que estão aqui na Terra há mais de 100 mil anos, né? Se você olha para os nativos brasileiros, é a mesma coisa, sempre estiveram aqui, né? Então, isso é para demonstrar que a gente pode fazer uma analogia da nossa história, da nossa vida na Terra, como os dias desta nossa presente encarnação, né? Então, cada encarnação, que seja de 70 anos em média, vamos supor assim, ela representa, é o equivalente, análogo a um dia, né? E o período que a gente está dormindo, à noite normalmente, é o equivalente ao entre vidas encarnadas, né? Quando a gente está plenamente no astral. Então, expandindo um pouquinho mais esse conceito, existe a vinda da alma para a Terra e a saída da alma para a Terra. Numa das palestras anteriores, chamada Sementes Estelares, nós abordamos a chegada da alma vindo das estrelas. Nós somos seres estelares. E nós viemos para viver uma experiência evolutiva no sistema solar, né? Em particular no planeta Terra, que é um planeta que reúne os 7 elementos da natureza. Nós vamos depois, em outra oportunidade, abordar essa questão com mais profundidade, porque ela é bastante complexa e abstrata. Existe uma gestação, floração espontânea, né? Vamos dar como exemplo uma flor silvestre, né? A flor silvestre, ela não foi plantada por nenhum humano e ela brota naturalmente, né? E ela brota de acordo com as vibrações estelares. Eu vou dar um exemplo, né? O doutor, fazendo um parênteses agora, o doutor Eduardo Bach, da Solarage de Bach, ele fez uma correspondência de 12 florais com as 12 constelações zodiacais e também com os 7 chakras, né? Então existe toda uma correspondência, né, entre as cores e os chakras. Então, antes da era de Aquários, que começou no ano 2000, 2012, pelo calendário maia, a maioria das flores silvestres que eu observei na década de 80, 90, por aí, eram flores nas beiras das estradas, flores amarelas, né? Então, o amarelo é uma vibração que atinge o plexo solar. A partir do ano 2000, nas mesmas estradas que eu percebi, as flores silvestres eram violetas. Então, o que houve essa transfiguração, né? Porque nós estamos na época da energia violeta do Saint-Germain. O importante não é o Saint-Germain, o importante é a vibração do violeta, que é a vibração mais alta do nosso espectro solar, que nós humanos percebemos, né, com os nossos olhos. E é uma energia de transmutação, de cura, né, muito importante.
Então, na realidade, existe toda um processo de vida espontânea, que a gente vai abordar outra oportunidade. Com relação à saída do planeta Terra, ele só ocorre no momento que a gente despertar a nossa consciência, acordar para o plano da unidade. Enquanto nós estivermos na dualidade, nós estaremos manifestando a nossa alma ou a nível da matéria na terceira dimensão, ou a nível da alma no plano astral. Esta é a dualidade onde a gente exerce o livre-arbítrio, pequeno que seja, entre o bem e o mal, né? A gente faz as nossas escolhas e nós somos responsáveis por elas. E quem controla energeticamente essa prisão da dualidade é a influência da Lua. Nós já falamos nisso no passado. Mas no momento que você transcende a dualidade, desenvolve a sabedoria, o amor incondicional e resgata o seu poder como uma divindade, você sai desse plano de terceira e quarta dimensões e você vai para o nível da quinta dimensão do eu superior, do nível espiritual, que é um plano de unidade cósmica. A partir daí, você se libertou da influência emocional da Lua, causada pela Lua. Então a nossa alma migra para os planetas mais próximos do Sol, que são Vênus e Mercúrio. E a partir daí você passa por uma iniciação chamada Filhos do Sol. E a sua alma pode sair da influência do sistema solar e continuar sua jornada evolutiva em outras dimensões, vamos chamar assim. O que está ocorrendo agora, nessa época de transição planetária, muitas pessoas, inclusive muitas crianças, chegaram a esse nível de consciência e, em vez de ir embora, ele retorna, né? É o que se chama na tradição hindu de Bodhisattva, ou de Avatar, né? Então, o Avatar são pessoas que despertaram a consciência e estão aqui em missão, né? Para ajudar outras pessoas que estão na busca de ajuda, né? Evidentemente, o grande exemplo a ser citado é o nosso querido Mestre Jesus, né? Não é por acaso que ele veio como hebreu, né? Para ajudar o povo hebreu a aceitá-lo como Messias, né? Que eles esperam até hoje, né? E não foi compreendido e foi assassinado, né? Mas tinha um propósito, né, de derramar o seu sangue, que é uma outra longa história. Então eu espero, com essa conversa aqui, que eu possa ter contribuído de alguma forma, né, para que você, porque cada um é que é responsável pela sua jornada, cada um que tem que trilhar o seu caminho, né, sabendo que existe muita ajuda, né, e no momento que você busca por ajuda, é o equivalente ao busqueis e achareis que Mestre Jesus ensinou, né? Então nós estamos nessa era de Aquários num momento vibracional muito adequado para o despertar da consciência e muitas pessoas estão nessa jornada, né? Então, vamos agora, se tiver alguma pergunta aí imediatamente, eu posso responder. Se não,
a gente começa a fazer a nossa meditação MAP, que também é muito importante. Muito bem. Então, para as pessoas que estão chegando aqui pela primeira vez, né? O que é o MAP? MAP significa Movimento Ascensional Planetário, né? Isso é um presente a partir da terapia holística pleiadiana de frequência de luz, que trabalha com a ajuda, a co-criação de seres de luz, pleiadianos na quinta dimensão, sirianos na quinta, sexta dimensão e cherokees no plano astral. Eles, através da invocação, por que é importante a invocação? Quando você invoca, ou você chama, ou você faz uma prece com o coração, na realidade você está transmitindo um pedido de ajuda, né? De esclarecimento, seja lá o que for. É por isso que Jesus diz, quando 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome, aí eu estarei. O que quer dizer aí eu estarei? Quer dizer a energia crística, a energia da unidade, da amorosidade, da consciência desperta, né? Na prisão eu vivenciava isso com frequência, né? Quando eu estava em momentos de desespero, dentro da cela, na prisão, eu pedi a ajuda de Jesus, né? E subitamente vinha uma energia que me levava para cima, que trazia esperança, trazia fé, né? Que tudo ia se resolver bem, né? Então, o fato de esses seres de luz estarem disponíveis vibracionalmente neste momento na Terra é um indicador claro de que nós já estamos realmente numa novo momento planetário, numa transição planetária para uma era de luz, né? Uma era dourada, que o Apocalipse, o livro Apocalipse, trata isso muito bem, né? Então, cada vez que eu me abaixo assim, é que é uma pessoa chegando, eu dou um tchauzinho. Então, o MAP ele é para ser utilizado todas as noites, se esquecer, continua depois. Ele funciona como doses homeopáticas, não espera milagre de um dia para o outro, porque vai harmonizando a energia. É um trabalho terapêutico, holístico, né? E à medida que você vai praticando diariamente, antes de dormir, você vai sentindo mais leveza, mais clareza mental, mais tranquilidade, né? Mais consciência, porque o que os seres fazem é harmonizar a nível energético, né? A nível mental, a nível emocional, a nível etérico, que vai refletir no nível físico, né? As doenças físicas manifestadas são consequências de desequilíbrio energético, que seja o que a bateria do corpo etérico está descarregada, ou problemas emocionais, ou pensamentos negativos, errôneos, né? Então, como é que a gente faz isso? A gente se prepara para dormir, faça as nossas preces pessoais, as suas preces pessoais. Toda prece é importante, porque ela ativa a nossa esperança, a nossa fé, não é? Ativa o nosso sistema imunológico, ativa a conexão da glândula pineal, nosso chakra coronário, né? Então, tudo isso são efeitos colaterais positivos, né?
da oração da fé. Como este movimento é para todas as pessoas, né? Então a gente recomenda também, nós vamos recitar aqui a grande invocação, que é uma prece universal, trazida pela grande fraternidade branca, pela teosofia, através da teosofia, chamada grande invocação. Então vamos começar a nossa prece, nossa meditação. Procure agora uma posição confortável, que seja deitado ou sentado. Feche os seus olhos. Faça algumas respirações lentas e profundas. Coloque a mão sobre o peito. A oração, a respiração consciente, ela traz os pensamentos do cérebro na cabeça para o cérebro no coração. No coração também tem neurônios, então é um cérebro. Então faça algumas respirações lentas e profundas, conscientemente, inspirando pelo nariz, soltando lentamente pela boca entreaberta. Faça algumas vezes. Vamos recitar a grande invocação. Você nos acompanha mentalmente ou verbalmente. Do ponto de luz na mente de Deus, flua a luz às mentes humanas, que a luz desça à terra. Do ponto de amor no coração de Deus, flua amor aos corações humanos, que as energias divinas retornem à terra. Do centro da vontade de Deus é conhecida, e o propósito de todas as pequenas vontades humanas. O propósito que os mestres ascensos conhecem e a que servem. Do centro a que chamamos raça humana, cumpra-se o plano de amor e luz, e que se vede o portal por onde entra o mal. Que a luz, o amor e o poder restabeleçam o plano divino na Terra. Vamos agora invocar os seres de luz, lembrando que você pode ensinar, partilhar essa meditação, essa terapia para qualquer pessoa. Ensina os mantras, da mesma forma que você está fazendo. Seja você também um agente de expansão da consciência humana, né? Então vamos invocar os pleiadianos. O mantra é Aloha. Fazemos 3 vezes. Aloha. 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 A invocação dos Cherokees. Akita Mani Io. Também 3 vezes. Akita Mani Io. Akita Maniyo, Akita Maniyo. E os sirianos, Ia Yuma, 3 vezes. Ia Yuma, Ia Yuma, Ia Yuma. E então você coloca a sua intenção. A intenção é aquilo que você deseja que seja trabalhado como uma prioridade para o seu desenvolvimento como ser humano, né? Então, enquanto você dorme, que a sua alma literalmente sai do corpo físico,
os seres de luz trabalham ajustando a sua energia, suas frequências, que vão lhe trazer bem-estar e ajudar na sua cura, né? Observe os seus sonhos, observe como você acorda. É muito importante essa análise após acordar, né? Fica um pouquinho deitado ainda, com os olhos fechados, e aí começa a fluir sonhos, imagens, etc. Tá bom? Então, só relembrando que isso aqui fica gravado no meu Instagram e a partir da manhã a gente distribui também para o meu canal do YouTube, Eduardo Chianca. Então, tenham todos uma boa meditação, uma boa noite. Namastê. Namastê, namastê.